Povo de Deus, Isaías capítulo 43 e 44. Nós estamos aqui naquela etapa do livro de Isaías, onde há as promessas de restauração, promessas futuras, gloriosas, de restauração do povo de Deus. Lembrando que nós já falamos, o livro de Isaías tem o contexto de Assíria, ele fala da Babilônia, ele fala do rei Ciro, da Pérsia, ele fala do Messias que iria vir, né? E ele fala também de questões escatológicas, não só do futuro Messias, que é o Cristo Jesus, mas também de um futuro além do nosso tempo, ainda no futuro, que ainda irá vir, né? Uma realidade escatológica, não é isso? E o contexto principal que você deve entender, nós já falamos sobre isso, é o período pré-exílio, onde esse povo ele vai passar pela Babilônia 70 anos para depois sair de lá e restaurar o templo. Então, o livro de Isaías tem essas variantes. E quando você lê o livro de Isaías, um dos desafios é você entender de que dessas partes está falando. Do futuro glorioso escatológico, do Messias, das duas coisas, do Messias que iria vir naquela época, lá que Deus ia usar alguém naquela época, e também tem um duplo sentido para o Messias Jesus, ou está falando da questão escatológica, está falando da Síria, da Babilônia. Então é todo esse contexto que está no livro de Isaías, e o seu desafio é entender em qual desse contexto está se falando. Ok? Aqui está falando da restauração, capítulo 43, né? O versículo 1, chamei-te pelo teu nome. Entre vários povos que existiam na antiguidade, né? Ele tinha um povo exclusivo dele, que ele chamava, que ele conhecia com o nome, povo de Israel, né? Povo de Israel era ele, ok? E também hoje ele tem um povo, hoje é uma igreja que ele tem. Ele não só conhece essa igreja por meio de Cristo, mas ele conhece cada indivíduo dessa igreja. A Bíblia fala que não cai um cabelo da nossa cabeça sem que ele permita. Ele sabe das nossas orações antes de nós orarmos, ok? E aí tem no versículo 2 o conhecido versículo, né? Quando passarem pelas águas, quando passarem pelo fogo, não te queimarás, né? Vai estar contigo nessa questão. Você não vai se submergir quando passar pelas águas. Que tipo de água você está passando? Que tipo de prova, de fogo você está passando? O texto fala, eu estou contigo. A grande questão é que você vai passar, nós vamos passar, todos nós passamos por isso. A grande questão é quando nós passamos, ou quando nós vamos passar, o entendimento de que você não está passando sozinho, que há um propósito, há um porquê, e muitas vezes você não compreende, mas há um propósito, você não está passando sozinho. A gente está passando por quê? O que ainda está para vir, que você já sabe que vai acontecer, a água, né? A enchente, que você sabe que vai acontecer, o fogo, a prova de fogo que você sabe. O que está acontecendo? Se ainda vai acontecer, se está acontecendo, o diferencial é você entender que você não está sozinho e que há propósito nessas coisas, ok? E no versículo 3, no finalzinho, né? No versículo 3 ele fala assim, uma coisa até interessante, enigmática, né? Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e a Seba por ti. Se você fizer uma pesquisa nesse texto, você vai ver que os estudiosos entendem que está falando aqui de Ciro. Ou seja, por você ter sido usado, Ciro, para libertar o meu povo, para voltar para a terra, né? Você vai ser beneficiado. Ou seja, eu estou pagando por isso. É tipo um resgate. É isso? É a mesma ideia que nós temos da cruz, né? Jesus pagou o nosso pecado, né? Ele pagou por nós, né? É uma expressão didática, que nós entendemos bem. Então, ó, você foi usado, Ciro, e eu estou te pagando pelo resgate do meu povo, né? Nesse caso aí, por você ser a ferramenta, eu vou te dar em troca do meu povo, em benefício, o Egito, né? A Etiópia e Seba no caso. Então, a ideia do resgate, ele deu a Ciro como recompensa. Curioso, né? Essa expressão
didática, essa afirmativa de compra do povo, de resgate do povo de Deus, do povo de Judá. Olha só, versículo 4: visto que foste precioso aos meus olhos, apesar dos pecados, né? O povo de Judá é precioso. Ele amou o povo, não é isso? E você precisa entender isso, meu irmão, minha irmã. Você, como povo, e você individualmente, é visto e amado, precioso, preciosa aos olhos de Deus. Apesar dos seus erros, assim como na história do povo de Israel, e especificamente do povo de Judá, né? Apesar de todo o erro de idolatria, é precioso aos olhos do Senhor. E aí, versículo 5: não temas, né? Porque eu estou contigo, né? Trarei a sua descendência do Oriente, né? Versículo 6: direi ao norte. Aqui uma profecia do ajuntamento do povo de Israel, que desde o Velho Testamento, em todos os tempos, ele foi espalhado pela Assíria. No tempo da Babilônia dos 70 anos, muitos voltaram, mas muitos ficaram lá. No Novo Testamento, na perseguição lá em Atos dos Apóstolos, eles foram dispersos. Então o judeu, o povo de Deus, está espalhado para tudo quanto é lugar do mundo. E profeticamente se diz que eles serão ajuntados. E esse retorno ao ajuntamento já acontece desde lá da Segunda Guerra Mundial, porque lá a nação de Israel foi reconhecida como nação pela ONU. Depois da Segunda Guerra Mundial, até se dizem que um brasileiro teve muita participação nisso. Ou teve o voto final, a participação final. A verdade é que em nosso tempo, desde que o povo começou a ser dominado lá pela Síria e pela Babilônia, e eles nunca mais conseguiram ser uma nação soberana, eles só conseguiram voltar a ser nação definitivamente agora, depois da Segunda Guerra Mundial, em nosso tempo. Houve até um período lá, no período intertestamentário, que aí nos períodos macabeus, eles até conseguiram uma soberania por um tempo, mas depois perderam de novo. E a soberania definitiva aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. E aí há uma profecia que esse ajuntamento, há uma campanha do Estado de Israel para voltar a Sião. Volte a Sião, judeus. Venha para a sua terra-mãe. Porque eles esperam fortalecer a nação de Israel para que o templo seja reconstruído. E a vida deles volte ao normal. E quem vai reconstruir o templo, escatologicamente falando? O Messias que vai vir, né? Que na verdade, pelas previsões escatológicas, não é o verdadeiro Messias, porque o verdadeiro Messias já veio, que é Cristo. E esse novo Messias é o falso profeta, né? Ou o anticristo que vão produzir o falso profeta e o anticristo que vão produzir esse falso Messias. Se é que o próprio falso profeta não vai se revelar como anticristo, como o falso Messias, não é isso? Não sei. Ou eles vão produzir, ou será um dos dois, o anticristo ou o falso profeta. Ok? Então, os estudiosos veem tudo isso como ato profético. Isso tem a ver com acontecimentos passados, com duplo sentido, ou também tem a ver, muitas vezes, só com elementos futuros. Nós já estudamos sobre isso aqui no nosso canal, em nossa devocional. Há estudiosos que entendem que no Velho Testamento muitos textos têm duplo sentido. Já outros falam que realmente alguns textos têm duplo sentido, mas outras coisas que foi falado lá no Velho Testamento só tem sentido para o futuro, porque não tem sentido nenhum naquela época. Nunca se cumpriu naquela época, em nada. Ok? Então há coisas que têm duplo sentido e há coisas que só têm sentido, apesar de ter falado para aquele povo, aqueles profetas do passado, só tem sentido para o futuro, porque não há documento, não há relato, nada que se tenha acontecido em algumas coisas proféticas lá naquela época. Então, falou-se naquela época, mas com previsão para o futuro, que nem o profeta muitas vezes entendia. Ok? Versículo 9. Versículo 8, né? Ele fala das pessoas que têm olho, mas não veem, que têm ouvidos, mas não ouvem. O povo de Israel, cegos espiritualmente. E nós também somos cegos. Nós somos cegos espiritualmente em muita coisa. Nós precisamos que Deus abra nossos olhos. Mais uma vez eu falo, o salmista diz: Senhor, desvenda os meus olhos, né? Para que eu possa ver.
Essa deve ser a minha oração, a sua oração. Nós somos cegos, nós precisamos ver que o Senhor venha cada vez mais abrir os nossos olhos. No versículo 9 ele faz aquela comparação: ó, eu sou Deus. Quem dos deuses que vocês produziram tem poder de prever o futuro a nível mundial? Eu sou Deus. Eu já adverti que no futuro isso vai ser usado como engodo, tá? Porque no tempo escatológico haverá grandes sinais no céu, os poderes do céu serão abalados, né? Haverá cura. Então tem que se entender os tempos. Okay? Haverá uma época que Deus vai permitir o anticristo, falso profeta, fazer esses sinais. Ele vai determinar alguma coisa e vai acontecer, porque aí já é tempo escatológico. Então quem não estudar, quem não entender o filme todo, vai ser engodado. Se já vendo o filme todo tem algumas partes que é difícil de entender, ainda mais sem ver o filme todo, sem entender o filme todo. Então ele fala aqui no versículo 9: eu sou Deus, o Deus que vocês fabricam não tem como ter essa previsão que eu tenho, ok? Versículo 10: e que ele fala que antes dele nenhum Deus houve, e depois dele nenhum haverá, ele é o único. Aqui nós temos o monoteísmo, o estabelecimento do monoteísmo. Eu sou o único Deus, não há outro Deus, nem antes nem depois. O povo de Israel demorou a entender isso aqui, só entendeu isso aqui depois do cativeiro babilônico, ok? Versículo 11: eu sou o Senhor e fora de mim não há salvação, né? Eu anunciei a salvação, versículo 12. Entenda que essa salvação aqui lá no passado é salvação da guerra, né? É poder bélico, é enfrentar o inimigo e vencer, é lá no Velho Testamento. Mas já fazendo uma aplicação para o futuro, a salvação futura, messiânica, é a salvação da alma, é a salvação da condenação eterna. Então, entenda os dois tempos aí do filme, ok? Lá é uma coisa, hoje é outra coisa. 13: ainda que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Isso pode ser, né, o nosso louvor, aí de sugestão do nosso louvor. Eu lembro agora de uma história, né, duas histórias na verdade. Uma história de um pastor que compartilhou, essa história marcou minha vida, nunca mais esqueci. E eu já contei aqui, eu acho que você vai lembrar. E você que é pastor deve estar me ouvindo aqui, né? Isso é muito importante, isso. Na prática é difícil de viver, mas é um ensino muito interessante. Um pastor ele foi simplesmente perseguido na igreja. Ele tentou pregar o evangelho, tentou se manter em princípio, mas o povo não correspondeu e houve um movimento na igreja, um movimento ferrenho e de maneira injusta, com mentiras, com uma porção de coisa, tiraram o pastor da igreja. E ele não fez nada. Ele tinha até recursos para fazer. Na verdade, ele fez, na verdade, né? Fez o que podia ser feito. E no final ele foi tirado da igreja. E aí as pessoas falam: você não ficou revoltado? Você não foi, por ter feito isso contigo? Aí ele falou assim: olha só, se eu criei, se eu acreditei firmemente que foi Deus que me levou para aquela igreja, eu não posso admitir agora que foi o povo que me tirou. O Deus que coloca é o Deus que tira. Ou se ele não tira, ele permitiu que tirasse. É. Agindo Deus, quem impedirá? Se ele não agiu, se ele não quis agir, o que eu posso fazer? É vontade dele. Ou vontade soberana, ou vontade permissiva. Isso é uma grande verdade. Difícil, muitas vezes, é se submeter a essa verdade. Lá no trabalho, que a pessoa perde, né? Das malacutaias, da causa na justiça, de alguma coisa que você crer que a tua vida está na mão de Deus, mas na hora você vê as coisas não acontecendo como deveria. Então, teoricamente está certo e é uma mensagem verdadeira. Difícil é se submeter a essa verdade. Um outro colega pastor, em um processo pastoral, ficou muito abatido porque no seu entendimento ele só não entrou para o ministério por causa das mentiras, por
causa da jogada suja. Daí vem a pergunta: agindo eu, quem impedirá? Foi as mentiras, foi as jogadas sujas que impediu que ele assumisse aquele ministério? Ou foi a vontade soberana de Deus? Ou permissiva de Deus? É, na Bíblia nós temos esse ensinamento. Difícil muitas vezes é viver esse ensinamento. Difícil para todos nós. Mas está lá, é um princípio, é uma verdade. Não é isso? Versículo 14 aqui, assim diz o Senhor, que vos redime, o Santo de Israel, por amor de vós enviarei inimigos contra a Babilônia e a todos de lá farei embarcar como fugitivos. Está vendo? É que nós aprendemos, ele usa a Babilônia, mas não vai deixar de corrigi-la. Sim, Deus me usa, Deus usa você, Deus usa todos nós, mas não vai deixar também de nos corrigir nas nossas falhas, não é isso? Não vai deixar de fazer isso. Versículo 18: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, nem considereis as antigas. Eis que faço nova toda coisa. Isso aqui é interessantíssimo. Se você fizer uma pesquisa, está dizendo aqui, olha só, vocês tem muitos referenciais do que eu fiz com vocês no passado, tem o Egito, tem muitas coisas, mas eu não quero, vocês não vão mais considerar as coisas do passado. Eu vou trazer manifestações novas para vocês, e vocês não vão falar mais do passado, vocês vão falar de coisas recentes. Meus irmãos, como nós precisamos da manifestação dessa graça em nossa vida. Porque quando nós ouvimos os testemunhos, quando nós ouvimos as pessoas falando do que Deus fez na vida dela, nós ouvimos muita coisa do passado. Que 30 anos atrás, é isso. Que 10 anos atrás, lá no meu trabalho, lá na minha família, lá na minha ex-igreja. Nós precisamos de renovo do Senhor. O Senhor trazer algo novo para quando nós falarmos das maravilhas do Senhor, nós falarmos de coisas recentes. Isso é vontade do Senhor para a vida do povo dele. E se essas coisas recentes não estão acontecendo, isso é erro nosso. Está faltando buscar mais a Deus, experimentar mais Deus, querer mais de Deus, né? Não só cantar eu quero é Deus, mas buscar isso, né? Se entregar mais, e não vivemos só de trivial, só de museu, só de passado. Que Deus renove a manifestação dele na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Essa é a minha oração de acordo com a palavra. Senhor, nós não queremos ficar contando de coisas de muito tempo atrás. Obrigado porque muitas coisas aconteceram, milagres, bênçãos, transformação, graça do Senhor veio sobre nossas vidas, mas nós queremos algo novo. Nós queremos experimentarmos algo novo do Senhor. Faça isso em nome de Jesus. Espírito Santo, leve a nossa oração ao Pai, porque nós não sabemos como orarmos. Ok? Versículo 21. Ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor, né? O povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Aqui está falando, está declarando que ele formou um povo para celebrar o louvor dele. Isso aqui é o sentido da vida. Por que você existe? Qual é o sentido da vida? Está aqui o sentido da vida. Viver para o louvor da glória de Deus. Viver em função da proposta de vida dele. E aí é um pacote que envolve as minhas bênçãos, envolve o próximo, realização do bem, não é isso? De marcar vida de maneira positiva. De viver em função de um todo e não apenas do umbigo. O todo inclui o umbigo, mas tem pessoas que excluem o todo e fica só com o umbigo. Aí é complicado, não é isso? Versículo 22. De mim te cansaste, ó Israel. O povo não quis mais Deus. E você? Meu irmão, já está cansado de Deus? No sentido do Evangelho? Tem pensado em abandonar? Não quero mais? Vai para onde, meu irmão? Vai para onde? Só há um Deus, só há um caminho, só há uma verdade, uma vida. Só há uma proposta de vida. Vai para onde?
Para onde iremos nós, se só Ele tem as palavras de vida eterna? O povo de Israel cansou. Não te dei trabalho com oferta de manjar. Esse texto aqui é enigmático, porque o texto aqui está dizendo que Deus não obrigou eles a fazerem. Mas há muitas leis lá no Velho Testamento que eles eram obrigados a fazer. Então, alguns estudiosos estão entendendo aqui que o não obrigar aqui são aquelas ofertas de manjares, ofertas pacíficas que não eram obrigadas. Esperava-se que se fizesse voluntariamente. Então, eu esperei vocês para você fazer culto livremente. Ou seja, o nosso culto de ação de graça hoje. Né? Deus espera que você o louve na sua vida. E os cultos de ação de graça é algo que Ele espera você livremente a fazer. Espera que você faz como um coração grato. É esse contexto aqui. Me deste 24, me deste trabalho com os teus pecados, me cansaste com as tuas iniquidades. Como é que tem sido você, meu irmão? Tem dado muito trabalho ao Espírito Santo? Ou você tem lutado e evitado dar trabalho para o Espírito Santo? O povo de Israel deu muito trabalho. Há muitas pessoas dando muito trabalho hoje, porque não estão nem aí, né? Não estão nem aí, não brigam no MMA espiritual para lutar contra o pecado. Então o povo de Israel deu muito trabalho. Você tem dado muito trabalho, mas Ele te ama e Ele espera que você mude. Aquele teu vizinho, aquele teu filho, aquela tua filha tem dado muito trabalho, mas Deus ainda espera que mude. Há esperança, né, para o ferido. Há esperança para aquele toquinho lá, aquela árvore lá, aquele pedaço de árvore. Aquilo pode voltar a ser árvore de novo. Sim, pode. 26, 25. Dos teus pecados não me lembro. Se a pessoa se arrepender, Deus não vai lembrar dos pecados. No sentido de não lembrar aqui, é o sentido de não cobrar o pecado. Porque Deus é onisciente. Ele não te cobra mais o pecado que foi perdoado. 26. Desperta a minha memória. Tá brincando, poeticamente, né? Apresente as tuas razões para que possais justificar-te. Você acha que eu estou errado? Deus está falando nas minhas palavras? Que eu tenho dito é mentira? Então apresenta-te a tua causa. Apresentar o quê? Tem que apresentar o pedido de graça. Tem que apresentar o pedido de misericórdia. Não é isso? Teu primeiro pai pecou. Alguns falam aqui que de repente Moisés, né, os líderes, e os teus guias, né, pecaram. Pelo que profanarei os príncipes do santuário. Vamos ler aqui o rodapé sobre isso aqui, ó. Capítulo 43, a partir do versículo 25 até o 28, nota de rodapé aqui, ó. Teu primeiro pai, do versículo 27, era provavelmente Jacó, não Moisés, né? Jacó. E aí o versículo 27 fala também dos teus guias. Então os guias aqui eram Moisés, Arão e os seus sucessores. Tá vendo? Então, teus primeiros pais pecaram e os teus guias prevaricaram contra mim. Ó, Moisés aqui na nota de rodapé. Os teus guias eram Moisés, Arão e seus sucessores, né? Os príncipes eram os líderes sacerdotais de Jerusalém. Pelo que profanarei, significa Deus os privará dos seus status sacerdotais. Então vamos ler aqui melhor aqui, ó. Teu primeiro pai era provavelmente Jacó. Os teus guias eram Moisés e Arão, do texto. Então teu primeiro pai pecou e os teus guias prevaricaram contra mim. Então na nota de rodapé está colocando que os guias aqui de repente eram Moisés e Arão e eles prevaricaram, ou seja, não deixaram de fazer aquilo que tinha que ser feito. Isso é prevaricar. Os príncipes, não, eram Moisés e Arão os seus sucessores. Assim, depois de Jacó, Moisés e Arão eram os sucessores aqui no norte do rodapé. Então, os príncipes que prevaricaram, no caso, são os líderes, os sacerdotes. Melhor aqui explicando. Ok? Então, essas pessoas que
os sacerdotes que tinham a função de preservar a lei, de andar certinho, eles também pecaram, né? Eles profanaram, né? E aí pagaram, né? Preços por isso, né? Perderão o privilégio do posto que tinham. Ok? Esse foi o capítulo 43. E aqui o capítulo 44, bem mais rápido, ele vai falar que o Senhor, o título aqui na Bíblia Plenitude, o Senhor é o único Deus. Mais uma vez, vai retornar aqui o que ele vem falando, né? Te formou dentro o ventre, né? Olha que interessante que é a formação, ó. Eu te formei dentro, desde o ventre. Essas questões são bons referenciais pela questão do aborto, não é isso? O Deus que te vê desde o ventre. É isso. Versículo 3: derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Então está falando da promessa de restauração. Versículo 5: um dirá, eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. E o outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. Por sobrenome tomará o nome de Israel. Ou seja, restauração. Está falando mais uma vez de restauração. Versículo 6: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Mais uma vez afirmando, um único Deus, monoteísmo. Versículo 7: quem há como eu feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Viu? Anunciei as coisas futuras e as coisas que hão de vir. Repetindo aqui, tá vendo? A metodologia de Deus, a didática de Deus, repetição. Eu sou Deus, porque os deuses que vocês fazem não tem condição de fazer isso de prata e de ouro. Não é isso? Versículo 8, lá no finalzinho. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Ok? Nada e as suas. Eu estou lembrando aqui de um louvor que fala sobre isso aqui, né? Não há Deus acima do Senhor. Alguma coisa assim. Nem a rocha como nosso Deus. Me treina pra lutar, me mostra onde devo eu andar. Glórias ao nome do Senhor. Quem é Deus? Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como nosso Deus? É força e proteção. Ele é a torre de libertação. Glórias ao nome do Senhor. Mais uma sugestão de hino aí para nossa devocional, ok? Aí então o que ele vai falar? Vocês aí, já encerrando esse capítulo, não fica muito longo aí o nosso áudio, os trabalhadores, né, os artífices do versículo 9, aqueles que trabalham fazendo esculturas, são nada, profissão do nada, porque produzem nada. Aí ele vai começar a fazer uma didática interessante, que ele fala, para vocês aí, ó, vocês, artífices, não, artífices, não é difícil aqui, né? Artífices, os que produzem as imagens, esculturas. Vocês vão lá na mata, vocês pegam uma árvore, vocês cortam a árvore, aí cozinham os alimentos de vocês, fazem fogo com aquela árvore. Aí depois que vocês pegam aquela árvore, vocês usam aquela para fazer fogo, né, para cozinhar alguma coisa, a sobra disso vocês fazem um Deus, cara. O ser humano cria Deus, que aí você não acredita nisso. É isso que ele está falando aqui, a partir do versículo 9, né? Versículo 15: tais árvores servem como homem para queimar, né? Para cozer o pão. E depois vocês pegam essa mesma área que vocês queimam para fazer Deus. Metade queima no fogo, versículo 16. E com ela coze a carne para comer, e assa, e farta-se. E também se aquenta e diz, já me aquentou.
contempla a luz. Olha que coisa interessante. Aí depois, o resto, versículo 17, faz um Deus. Vocês são malucos, cara. Tá vendo? Vocês mesmo criaram Deus, cara. De resto, de madeira. É isso que ele está colocando aqui. Meu irmão, impressionante como a Bíblia fala assim, de maneira assim, abundante, de maneira assim, sabe, exagerada até, de idolatria. E mesmo assim o povo ainda é idólatra. E tem pessoas que usam a Bíblia, crê na Bíblia com a palavra de Deus, e mesmo assim são idólatras. Impressionante. Então é isso que está falando aqui. Mais uma vez, bate na idolatria aqui no capítulo 44, a partir do versículo 9. E aí continua aquela promessa de restauração, né? A partir do versículo 21. Olha o 24. Assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Mais uma vez, ó, desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendo os céus e sozinho esprairei, espraiei a terra. Que faço sinais dos profetizadores de mentiras, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras, enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras, que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. É só lhe dar ordem. Que digo a Ciro, aí ó, ele é meu pastor, tá vendo? E cumprirá tudo o que me apraz. Deus faz do ímpio, pode fazer do ímpio um ungido dele. Deus pode fazer do ímpio um pastor dele. Porque ele quer, ele é Deus. Ele usa o que quer, a hora que quiser, no momento que quiser. Ele que dá ordem. Né? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Este é Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. Aleluia. Está aí, Isaías 44, 44 e 43 e 44. Não deixe de inscrever no nosso canal, dar o seu like e, se quiser ainda, fazer o seu comentário. A sua função é nos estimularmos se inscrevendo e a nossa função é nos esforçarmos para produzir conteúdo. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.